Olá, sejam todos e todas bem-vindos a esse segundo vídeo da aula que trata das temáticas do orçamento e do gasto público. Neste segundo vídeo, nós vamos tratar de um aspecto fundamental em relação ao orçamento público, que são aqueles conceitos fundamentais e a forma ou a realidade brasileira de como o orçamento público se organiza aqui no país. Meu nome é Diogo Joel Demarco, eu sou professor do curso de Administração Pública e Social da URGS e coordeno um grupo de pesquisa chamado NUPEGEM, Núcleo de Pesquisa em Gestão Municipal. Bom, esse é um roteiro temático do que eu vou tratar com vocês nesse módulo. Então, esse vídeo 2 vai tratar do orçamento público, a definição de orçamento público, as funções do gasto público, princípios orçamentários, a forma como se organiza e funciona o Sistema Brasileiro de Planejamento e Orçamento, com as suas leis principais, e a tramitação da lei orçamentária, que é o que nós vamos ver nesse vídeo 2. No vídeo 3, nós vamos tratar das principais classificações das despesas, né? Sejam elas as primárias, financeiras, institucional, funcional, por programas, a natureza econômica dessas despesas, e também vamos tratar das etapas da realização da despesa pública. E, por fim, no vídeo 4, vamos apresentar onde encontrar algumas fontes de informações orçamentárias no Brasil. Quais bancos de dados onde a gente pode consultar informações sobre a execução orçamentária no Brasil. Os objetivos dessa segunda videoaula é compreender os principais conceitos relacionados ao orçamento público e como se organiza o sistema brasileiro de planejamento e orçamento. Isso é importante, pois se trata de um tema bastante árido no debate sobre gestão pública, com poucas publicações, não temos muitos especialistas nesse tema, não é um tema que atraia tanto os debates em torno da gestão pública e da própria organização do Estado, os temas relacionados ao orçamento, ao gasto público. Mas ele é um tema muito importante. E é também um tema um pouco difícil, porque ele envolve uma tecnicalidade muito grande, que é o domínio de conceitos, de trâmites, de prazos, que são muito importantes para se compreender. Então, os objetivos dessa aula de hoje é compreender os principais conceitos relacionados ao orçamento público. Então, em síntese, o que é o orçamento público? O orçamento público é aquela ferramenta, aquele instrumento que vai ordenar, por um lado, a entrada dos recursos, ou seja, as receitas dos recursos, que podem vir, como vocês já viram, de tributos, pode vir de serviços que o governo preste, da venda, né, da alienação de bens do setor público, do aluguel, que muitas vezes o governo tem de imóveis, tá? E do processo de endividamento, com o lançamento de títulos da dívida pública. Tudo isso vai compor a receita governamental que deve ser inscrita no orçamento público. E, por outro lado, o orçamento público, ele apresenta as despesas públicas ou o gasto público. Por isso a importância de nós compreendermos as classificações orçamentárias para saber como elas se organizam, quais são as principais. Quando a gente vai olhar um orçamento, para ler esse orçamento, é fundamental nós minimamente dominarmos essas classificações para a gente saber o que buscar, onde buscar dessas informações, ok? Vocês vejam que na tela anterior eu registrei orçamentos públicos. Por que nós estamos falando de orçamentos públicos? Pois cada ente federado, né, a União, cada um dos 27 estados e do Distrito Federal e dos 5.570 municípios brasileiros tem o seu orçamento próprio. Ou seja, nós temos no Brasil um orçamento federal, 27 orçamentos dos estados e do Distrito Federal e 5.570 orçamentos municipais. Então, quando nós falamos do orçamento do setor público, nós temos que agregar essas informações desses orçamentos
todos. Depois a gente vai ver, quando discutir os princípios orçamentários, por que eles são organizados assim. Tá? Então, para nós sabermos qual é o gasto de todas as esferas de governo numa determinada área, por exemplo, na área da saúde, nós temos que calcular, né, ou juntar as informações do gasto com saúde do orçamento federal, dos 27 orçamentos de estados e do Distrito Federal e dos 5.570 orçamentos dos municípios brasileiros, para nós chegarmos a quanto o Brasil gasta com saúde. Por isso, como a gente vai ver no decorrer dessas aulas, a importância das classificações orçamentárias, que são elas que nos permitem analisar e juntar essas informações em relação ao orçamento público. Existem diversas maneiras da gente apresentar e diversos aspectos que a gente pode observar num orçamento público. Mas se os orçamentos públicos eles nos apresentam as receitas e as despesas públicas, esse formato que aparece na tela para vocês é uma maneira de como a gente organizar um olhar sobre o orçamento público. De um lado, em laranja, está a arrecadação e em verde está o gasto público. Então, vocês vejam que essa forma de apresentação, ela reúne a participação de todas as esferas de governo, tanto da União quanto dos estados e dos municípios, e tem do seu lado laranja da arrecadação, qual é o percentual de cada um desses impostos, né? Dessas fontes de receita. No caso, vocês podem ver aí, por exemplo, em percentual do PIB, da arrecadação dos tributos sobre consumo, né, da arrecadação sobre salários, sobre as contribuições da Previdência, sobre o patrimônio e as outras receitas todas. Já do lado da despesa, vocês podem observar os principais gastos, né, do setor público brasileiro, os benefícios de INSS, os juros da dívida pública com educação. Nós só chegamos a esse conjunto de informações por conta do quê? Das classificações orçamentárias, que nos permitem, então, a gente identificar quais são as fontes de recursos que vão compor o orçamento público, como também quais são as despesas, o gasto público que vai compor esse orçamento público. Então, por isso a importância da gente conhecer o orçamento e as suas classificações. Essa é uma maneira, por exemplo, de nós apresentarmos os gastos públicos, né? Aqui estão os gastos públicos por função. Função é uma das principais classificações orçamentárias. Ela nos diz qual é a finalidade do gasto, em que aquele gasto público está sendo realizado. Então, vocês vejam que aqui nós temos 28 diferentes funções, né? Desde a função da administração, o gasto com agricultura, com assistência social, com cultura, com educação, a função legislativa, com os gastos com saúde, com previdência social. E essas funções, que é uma das classificações que a gente vai ver no decorrer dessa nossa aula, ela é importante porque a gente sabe a finalidade do gasto, a que ele se destina. E todos os entes federados, seja a União, sejam os estados e os municípios, todos eles têm que classificar, por exemplo, nas mesmas 28 funções que compõem essa organização e essa classificação do orçamento brasileiro. Então, essa é uma maneira de nós expressarmos, né, os gastos. Outro aspecto importante que eu queria tratar com vocês nessa videoaula é por que é importante estudar o orçamento público. Porque, primeiro, ele é uma ferramenta, ele é um instrumento de gestão pública. E ele é importantíssimo na administração pública. Por quê? Porque ele é fundamental para a gente compreender como se organiza o processo orçamentário, ou seja, como é que esse processo orçamentário ocorre e como ele se estrutura. Qual é a estrutura orçamentária? Que leis o compõem? Tá? Então, é por isso que é importante a gente estudar o orçamento, para compreender qual é a sua estrutura e como ele se organiza. E para compreender isso, é fundamental, né, determinante, conhecer
como que o sistema brasileiro está estruturado e as principais classificações orçamentárias que são usadas na gestão orçamentária. Um primeiro aspecto que eu queria destacar para vocês é que pode parecer simples isso, mas o conceito de orçamento público, ele é um conceito em disputa. O orçamento ele pode ser analisado tanto de um ponto de vista das finanças públicas tradicionais, vamos assim dizer, como a partir de uma abordagem mais contemporânea, mais moderna da política fiscal. Em que consiste a visão tradicional sobre o orçamento público? Essa visão tradicional toma o orçamento público como um instrumento de manejo das receitas e das despesas, dos resultados financeiros e das dívidas do governo, visando o quê? Visando o controle das contas públicas, né? Ou seja, o equilíbrio financeiro governamental, né? Ou aquilo que a literatura chama de o orçamento para dentro de si, um olhar interno do orçamento. Já uma visão do orçamento como política fiscal, ele consiste no manejo dessas receitas e das despesas, dos resultados financeiros e do endividamento governamental, visando o quê? Visando resultados externos ao governo, ou seja, é um olhar do orçamento para fora, com maiores níveis de atividade de emprego, estabilidade monetária, que são funções macroeconômicas que um orçamento também contribui enquanto uma ferramenta de política fiscal. Essas duas visões são importantes porque a gente vai ver no decorrer desse curso que isso é determinante para nós concebermos a atuação do Estado, o tamanho do Estado, que tipo de políticas ele vai desenvolver. E eu sugiro a vocês, quem quiser compreender um pouquinho melhor essas duas grandes visões em relação ao orçamento público, uma visão mais tradicional e a visão do orçamento como uma política fiscal, a lerem esse texto que eu indico aqui, Orçamento Público, uma abordagem tecnopolítica, que é do professor Valdemir Pires, lá da Unesp de Araraquara. É todo um livro, mas ele tem um capítulo desse livro que ele trata do orçamento enquanto política fiscal e desenvolvimento econômico e institucional. É um capítulo bastante rico, porque ele traz essas duas grandes visões em disputa e vai categorizando, vai classificando essas diferentes visões, tá bem? Recomendo, então, a leitura para quem quiser se aprofundar nesse tema. Bom, um aspecto fundamental nessa introdução ao orçamento público é, pegando essa definição mais clássica, né, um pouco mais restrita, mas uma classificação clássica do orçamento público, é que o orçamento público, então, nós podemos compreender ele como simplesmente uma sistemática pelo meio da qual vai se estimar as receitas e vai se fixar os gastos a serem financiados com tais receitas. Tá? Ou seja, a gente estima as receitas pelo lado da receita. E por que a gente estima as receitas? Porque a gente não tem certeza dessas receitas. Tá? Como vocês viram no decorrer das aulas até agora, das diferentes fontes de recurso e fontes de receita, que nós temos fontes que são lastreadas sobre o consumo, sobre a renda, sobre a propriedade como fatores geradores dessa receita. Por exemplo, aquela receita que ela é oriunda da atividade econômica, né? Por exemplo, a arrecadação de ICMS ou a arrecadação de IPI, eles dependem muito da atividade econômica. Se nós temos algum problema, né? Ou mesmo agora, por exemplo, nesse cenário de pandemia que nós estamos passando, a atividade econômica se restringiu bastante. E ao restringir a atividade econômica, muitas das receitas, elas dependem dessa atividade econômica. E numa atividade econômica mais restrita, essas receitas diminuem. Por isso que na ferramenta, né, no instrumento orçamento, a gente estima as receitas e vai fixar os gastos que os governantes podem realizar com essas receitas, tá bem?
Então, dessa maneira, gente, o orçamento público, ele é um instrumento de planejamento e execução das finanças públicas, tá? E nessa qualidade, ele é sempre um instrumento de planejamento e de gestão pública. Por isso a importância de nós, não só enquanto gestores, mas enquanto cidadãos, dominarmos essas classificações e esses conceitos que envolvem o orçamento público. Porque, em última instância, nós estamos falando do uso dos recursos públicos, daqueles recursos que são arrecadados da sociedade e devem ser transformados em bens e serviços públicos em prol da coletividade, ok? Então é importante não esquecer, tá? O orçamento, ele é importante porque ele é um meio pelo qual se materializam as ações governamentais. Tá? É difícil se materializarem as ações governamentais sem que hajam recursos para que elas aconteçam. Não vai ser possível a oferta de um serviço, por exemplo, de saúde, como é o caso do SUS, né? Lembrando que 3 em cada 4 brasileiros dependem exclusivamente do SUS para terem atendimento de saúde. Se nós não tivermos recursos alocados no orçamento para a saúde, essa política pública, essa ação governamental na saúde não vai se materializar. Então, assim, é importante nós reconhecermos que o orçamento público pode ser um instrumento de boa ou de má gestão pública. Depende do quê? Depende da qualidade do planejamento que ele vai refletir. Se nós temos um planejamento que se destina a atacar os problemas que a sociedade enfrenta e vai destinar recursos para esses problemas, vai se transformar em políticas, vai se transformar em bens e serviços públicos, ele vai determinar, ele vai representar, desculpem, um determinado olhar, um determinado desejo que se espera que esse orçamento cumpra no alcance desse bem comum, tá certo? Bom, um outro aspecto importante ao nós discutirmos o orçamento, e muito provavelmente a professora Rosa já tem pincelado isso com vocês no vídeo que antecedeu a esse, é que o orçamento ele tem funções econômicas. E tem um autor chamado Richard Musgrave, quem estabeleceu essa definição das funções econômicas do orçamento. E ele classificou as funções econômicas do orçamento em 3 grandes funções. O orçamento pode ter uma função alocativa, distributiva ou estabilizadora. O que é a função alocativa? É quando o orçamento se destina ao oferecimento de bens e serviços que não são fornecidos de maneira adequada pelo mercado. Então, por exemplo, é quando o orçamento destina verbas para a construção e manutenção de escolas, de postos de saúde. O Estado está fornecendo serviços que não são adequadamente ofertados pelo mercado. Ou quando o Estado constrói, né, insere no seu orçamento a construção de uma rodovia, de uma estrada, ligando um município ao outro. Tá? Essas são funções alocativas do orçamento, que é a oferta de bens e serviços. Um outro papel, uma outra função econômica que o orçamento realiza é uma função distributiva. Então, o orçamento ele pode contribuir na redução das desigualdades sociais, retirando recursos daqueles segmentos mais ricos da população e transferindo renda para aqueles setores mais vulneráveis da sociedade. Então, um exemplo de uma política distributiva que o orçamento realiza é quando cria, por exemplo, né, ou amplia ou aperfeiçoa um programa de distribuição de renda, como é, por exemplo, o programa Bolsa Família. O Estado está intervindo para a mitigação, né, para a redução das desigualdades sociais. Então, essa é uma segunda função econômica do orçamento, que é uma função distributiva. E há uma terceira função econômica do orçamento, que é uma função estabilizadora. É quando, através da intervenção do Estado na economia, para o alcance, por exemplo, do pleno emprego, da estabilidade dos preços e do crescimento econômico. Então, exemplo disso é quando o orçamento público prevê a realização
de grandes obras públicas, né? Por exemplo, o que era o Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, ou a construção de um metrô. O Estado está fomentando o crescimento econômico a partir desses recursos que são alocados. Ou agora, né, a gente tem vivido esse problema no abastecimento do arroz. Por exemplo, quando o Estado, quando o governo usa recursos do orçamento para manter um estoque regulador, né, o estoque regulador de alimentos, ele também está cumprindo uma função estabilizadora, porque ele, com esses estoques reguladores, vai atuar no sentido de manter a estabilidade dos preços, por exemplo, dos alimentos. Então, vejam que as funções econômicas do orçamento, elas são bastante amplas, tá ok? Bom, partindo desses conceitos básicos, um aspecto importante de nós compreendermos é que nós temos desafios atuais, né? O desafio contemporâneo do nosso olhar sobre o orçamento passa a ser o de fazer o orçamento contemplar dimensões que são importantes no processo das políticas públicas, como, por exemplo, o planejamento estratégico e a avaliação dos resultados e impactos, né? Como, de certa maneira, apresenta essa figura esquemática. Porque se nós pegarmos o gasto público por meio das políticas públicas, nós temos esse esquema aqui, onde são alocados insumos que vão ser utilizados num processo, vão gerar produtos, esses produtos vão resultar em determinados resultados, e esses resultados vão ser fundamentais, né? Vão gerar impacto sobre uma determinada situação que eu pretendo alterar. Então, o orçamento ele também faz parte desse mesmo processo de realização das funções do Estado por meio das políticas públicas. Então, o orçamento, de certa maneira, os insumos são os recursos que vão ser mobilizados para desenvolver atividades por meio desses processos que vão gerar, cujos recursos gerados vão ser importantes para que tenham efeitos sobre uma realidade e esses efeitos sobre a realidade levem a impactos sobre o desenvolvimento e a solução dos problemas que nós temos. Então, é fundamental que a gente compreenda o orçamento dentro dessa lógica mais ampla, tá? Que ele também está inserido como uma ferramenta, como um instrumento que contribui nesse processo de atuação do Estado por meio das políticas públicas. Tá? Então, no processo de aperfeiçoamento do modelo orçamentário, não se trata apenas da gente substituir um valor que era o valor do controle, né? Porque na origem o orçamento foi criado só para controlar a ação do governante. Tá? Vamos lembrar que o orçamento vai surgir, os primórdios do orçamento é lá no século XIII, em 1211, quando o parlamento inglês estabelece um controle sobre os gastos do rei, do governante, a partir do orçamento, que era aprovado pelo legislativo deles, tá? Então, mas ele tinha naqueles primórdios só um objetivo, que era um objetivo de controlar. Então, é importante que mais modernamente a gente compreenda o orçamento, que não se trata de substituir esse valor do controle por outro, dos resultados, mas de desenvolvermos um modelo que contemple e que compatibilize cada um desses valores que foram sendo adquiridos ao longo da história, do planejamento dos fins, ou seja, para que eu quero usar esses recursos, de que maneira eu vou gastá-los, o controle dos meios, para poder se controlar, saber se aquilo que foi planejado está sendo executado ou não, se está sendo bem executado, com indicadores como eficiência, eficácia e efetividade, que também vão me permitir avaliar os resultados que esses gastos públicos têm, que são realizados, têm trazido para a sociedade. Tá certo? Bom, um outro aspecto, além desses conceitos iniciais que eu apresentei para vocês em relação ao orçamento público, um outro conjunto de informações que são muito importantes são os chamados princípios orçamentários. Então, o que são os princípios orçamentários? O Manual Técnico do Orçamento, que é um manual que é editado anualmente
pelo Ministério do Planejamento e serve para unificar as classificações orçamentárias e orientar a elaboração do orçamento, os princípios orçamentários, eles visam a estabelecer regras básicas, né, a fim de dar racionalidade, eficiência e transparência ao processo de elaboração, execução e controle do orçamento público. Então, por isso que eles são importantes, tá? Porque eles ajudam a dar essa racionalidade ao orçamento público. E eles são válidos, esses princípios, para todos os poderes e para todos os entes federativos, ou seja, eles valem para o poder executivo, para o poder legislativo, para o poder judiciário e para todos os entes federados. Valem para os municípios, para os estados e o Distrito Federal e valem para a União. E eles são estabelecidos e disciplinados tanto por normas constitucionais, tá? Aspectos que estão lá na Constituição de 88, como também infraconstitucionais quanto pela doutrina. Infraconstitucionais, eles estão em leis, eles estão em portarias que normatizam a forma de se organizar e se fazer o orçamento público, tá? Então, essas regras que são os princípios, eles são válidos para todo o processo orçamentário, tá? Ou seja, para a fase de elaboração, de execução e o controle e avaliação do orçamento, e aplicam-se tanto à lei orçamentária anual, né, ao orçamento, como também aos créditos adicionais, que é quando o governo precisa ampliar ou destinar recursos para determinadas ações que estavam no seu planejamento, ele precisa também emitir créditos. Então, eles valem tanto na elaboração do orçamento quanto para os créditos orçamentários. Mas eles não têm um caráter absoluto, tá, gente? Por quê? Porque eles são recomendações e porque existem exceções dentro deles, tá bem? Dentre os princípios básicos que devem ser seguidos na elaboração e no controle do orçamento público, que a gente vai ver na sequência, eles vêm a partir da legislação que está em vigor, né? Qual legislação é a principal legislação sobre orçamento público? A Lei 4.320, lá de 1964, que ela estabelece um conjunto de parâmetros sobre o processo orçamentário no Brasil. Ela é conhecida como a lei que transformou o orçamento no Brasil como o orçamento por programas, que a gente vai ver na sequência, que é uma das formas de classificar por meio dos programas. A Constituição de 1988 também trouxe uma série de aspectos em relação à legislação sobre orçamento, como também a Lei Complementar 101 de 2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, que traz impactos sobre esses princípios orçamentários. Bom, quais são esses princípios orçamentários? O primeiro deles é o princípio da unidade, que deve haver uma só lei orçamentária anual para cada entidade da federação, ou seja, uma da União, uma dos 27 estados e do DF, e 5.570 leis, uma para cada um dos municípios do país. O segundo princípio é o princípio da universalidade. A lei orçamentária anual, ela deve conter todas as despesas e receitas da administração pública, englobando todos os poderes, né, executivo, legislativo, judiciário, os fundos, por exemplo, o Fundo Nacional de Educação, o Fundo Nacional de Saúde, todos esses fundos, o Fundeb, também deve compor o orçamento. Os órgãos e as entidades da administração pública, tá? Ele compõe a universalidade desses entes que vão compor e dessas organizações que vão compor o poder público, tá bem? A anualidade, ou seja, as receitas e despesas constantes na lei orçamentária devem se reportar a um período determinado, que em geral é um exercício financeiro, e os correspondentes créditos extraordinários devem ter sua vigência adstrita dentro desse mesmo exercício financeiro, tá bem? Então, por isso que a lei orçamentária, ela é uma lei orçamentária anual, tá? E aqui no Brasil, ela corresponde ao mesmo período do calendário cívico, né? Ou seja,
A lei orçamentária anual, ela começa no dia 1º de janeiro e ela se encerra no dia 31 de dezembro, tá certo? Um outro princípio também importante no orçamento é o princípio da exclusividade, ou seja, a lei orçamentária não pode conter dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa. Então, quando vocês pegam uma lei orçamentária, ela não vai tratar de outros aspectos, de outros temas, que não seja só a previsão da receita e a fixação da despesa, por esse aspecto da exclusividade. Ela só pode tratar disso. Ela não pode ter outros penduricalhos na lei orçamentária. Outro princípio importante é o princípio da exclusividade, ou seja, a lua não pode conter dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, né? Um aspecto também importante é o princípio da especificação, ou seja, a lua não poderá consignar, não pode estabelecer dotações globais à despesa, ela deve fornecer um detalhamento suficiente para demonstrar a origem e a aplicação desses recursos. Vocês vão ver no vídeo seguinte a importância das classificações orçamentárias, porque essas classificações orçamentárias das despesas é que vão me dizer a que ela se destina, aonde esse recurso deve ser realizado e de que maneira esse recurso deve ser realizado. Isso em função desse princípio da especificação. Tem que haver um detalhamento dos gastos. Um outro princípio importante é o princípio da publicidade, né? A lei orçamentária, os seus créditos e todos os atos relativos à sua elaboração e à execução devem ser divulgados para conhecimento público e serem acessíveis a qualquer cidadão para consulta. Tá? Esse é um princípio importante para dar publicidade, para democratizar o acesso a essas informações, mas não é muito fácil, especialmente para o cidadão comum, compreender como se organiza, aonde estão essas informações, como eu analiso essas informações. Por isso a importância de cursos como esse, de tratarem das classificações orçamentárias, de possibilitarem a vocês ferramentas e instrumentos que possibilitem vocês conhecerem o orçamento público. Um outro princípio é o princípio do orçamento bruto, ou seja, a lei orçamentária anual deve conter as receitas e despesas pelos seus valores brutos, sem qualquer vinculação prévia, tá bem? Então, os recursos não podem estar vinculados. Aqui é importante que se faça um parênteses, tá? Porque existem exceções a esse princípio. Esse é um princípio que ele é um princípio geral, mas existem exceções, tá? Por exemplo, aqueles recursos que têm que ser obrigatoriamente vinculados à saúde e à educação, pela vinculação constitucional que existe, e algumas contribuições, né? Por exemplo, a contribuição previdenciária, como, por exemplo, a contribuição à CID, né? Elas têm uma destinação específica, tá? Então, esse princípio do orçamento bruto, vocês têm que relativizar um pouco, porque há exceções nele. Um outro princípio é o chamado princípio da não afetação das receitas. Tá? As receitas constantes na LOA deverão estar livres de comprometimento prévio a determinados gastos, sendo vetada a vinculação de receitas de impostos a órgãos, fundos ou despesa. Aqui, mais uma vez, lembrem que há exceções a esse princípio, especialmente naqueles gastos onde há uma vinculação constitucional e muitas das contribuições que têm uma destinação específica. O princípio do equilíbrio estabelece que as receitas constantes na lei orçamentária não devem exceder as despesas previstas para o exercício financeiro. Também é um princípio, mas que o processo de endividamento e a necessidade, muitas vezes, coloca esse princípio do equilíbrio em um limite tênue, tá bem? E o princípio da programação, que as receitas e despesas constantes na lei orçamentária devem ser organizadas de modo a veicular a programação de trabalho do governo, seus objetivos, suas metas e suas ações. Então, isso a gente vai ver no próximo vídeo, a importância das classificações para que a gente compreenda como é que essa programação desses gastos é importante também na realização das políticas públicas.
Bom, com isso nós fechamos essas informações relacionadas a esses conceitos gerais que são importantes a gente compreender para entender o orçamento público e todo o processo que envolve a sua elaboração, a sua execução e a sua avaliação. O segundo ponto que eu queria tratar com vocês é sobre o Sistema Brasileiro de Planejamento e Orçamento. O que é esse Sistema Brasileiro de Planejamento e Orçamento? A Constituição Federal, lá de 88, ela estabeleceu as bases para a retomada de um processo mais amplo de planejamento. De que maneira isso foi feito? Foi com a adoção do sistema de planejamento constituído por planos e programas nacionais, regionais e setoriais. Tá? Então, esses planos, nas diferentes políticas públicas, né, nós temos os planos como, por exemplo, o plano decenal de educação, o plano decenal de saúde, que são a maneira como essas políticas setoriais vão ser planejadas, vão ser organizadas num longo período, tá? Um período de 10 ou mais anos. Além dessa adoção desse planejamento por planos, programas nacionais, deveria haver, né, ou deve haver a consolidação de um plano plurianual, o nosso chamado PPA, que é um plano de médio prazo, né, um plano de 4 anos. E além do PPA, que é esse plano de médio prazo, que haja o detalhamento que deve ser feito anualmente por meio da lei orçamentária anual, que é propriamente dito o orçamento. A LOA é o nosso orçamento anual, que é elaborada e executada de acordo com aquilo que é disposto, né, aquilo que é previsto em outra lei, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, que igualmente é uma lei anual. A gente já vai ver em mais detalhes, de uma forma sintética, a estruturação desse sistema brasileiro. Então, nós podemos, transformando isso numa figura, gente, para vocês compreenderem melhor, esses são os pilares do sistema brasileiro de planejamento e orçamento do setor público. O plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual. E há uma quarta lei, que surgiu em 2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. A professora Rosa vai tratar na sequência do curso de uma maneira um pouco mais aprofundada sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal e os impactos que ela traz sobre a gestão orçamentária, mas essas 4 leis é que conformam aquilo que a gente chama dos pilares desse sistema. Então, a Constituição Federal, ela estabeleceu que haveria uma lei de finanças públicas, uma lei complementar de finanças públicas, que deveria dizer e estabelecer como é que essas outras leis devem ser feitas, tá? O problema é que, desde 88, essa lei complementar de finanças públicas nunca foi votada. Tá? E nós temos, nesse período, lá em 2000, o surgimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, que, de certa maneira, cumpre parte dos papéis que essa lei complementar de finanças públicas deveria trazer, que é orientar quais os parâmetros, como é que essas leis orçamentárias, tanto a Lei de Diretrizes Orçamentária, quanto a lei orçamentária anual, deveriam, como elas deveriam ser feitas, tá bem? Mas são essas leis aqui, o PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual, que compõem esse Sistema Brasileiro de Planejamento e Orçamento. É importante que se diga que todas essas leis, tá? Tanto do PPA, quanto da Lei de Diretrizes Orçamentárias, quanto da Lei Orçamentária Anual, do orçamento, a Constituição estabelece que é prerrogativa, é responsabilidade do Poder Executivo elaborar o projeto de lei. Então, é o prefeito lá no município que elabora o projeto de lei, é o governador no estado e lá no Distrito Federal quem elabora o projeto de lei, e é a presidência da República que estabelece, elabora o projeto de lei orçamentária. Tá? Isso é uma prerrogativa do Executivo, a elaboração da lei. Essa lei é elaborada, bom, como é que o Executivo elabora? Ele vai coletando as demandas, as necessidades
dos seus diferentes ministérios, secretarias, diretorias e empresas, as demandas que a sociedade tem, e organiza isso num projeto de lei, o projeto de lei orçamentária anual. Esse projeto deve ser enviado ao legislativo, então o prefeito tem que encaminhar para a Câmara de Vereadores, o governador do estado para a Assembleia Legislativa e o presidente da República tem que encaminhar para o Congresso Nacional. Esse poder legislativo vai discutir essa lei orçamentária, pode alterar ela por meio de emendas, tá? E aprova esse projeto de lei. A partir da aprovação desse projeto de lei, ele volta para o executivo, que vai sancionar e promulgar essa lei. É importante que se diga que o chefe do executivo pode propor vetos ao texto que foi aprovado pelo legislativo. Tá? Feito esses vetos, ele sanciona a lei e os vetos voltam para aprovação ou rejeição desses vetos pelo legislativo. Enquanto o legislativo não se reúne para aprovar esses vetos, continua a execução do orçamento conforme ele foi sancionado pelo legislativo. Então, vocês vejam que essas leis do sistema de planejamento e do orçamento no Brasil, ele tem a participação de diferentes atores, tá? Dentro do sistema político, do executivo e dentro do executivo das secretarias, dos ministérios, das empresas públicas, dos diferentes poderes, que vão pressionar para que as suas demandas estejam incorporadas nesse projeto de lei. Como também, quando ele vai tramitar pelo legislativo, e aí o legislativo ele cria comissões específicas para analisar o orçamento público. No caso do Congresso Nacional, a aprovação, a discussão e a aprovação dessas leis, ela acontece de forma conjunta entre a Câmara dos Deputados e o Senado. O Congresso delibera, discute e delibera sobre essas leis de uma maneira única, tá? Criando uma comissão mista do orçamento, que é quem tem o papel de debater isso e de apresentar as emendas. Depois isso é votado no plenário e o Poder Executivo tem esse papel de sancionar com ou sem vetos. Então vejam que há uma forte incidência de diferentes atores nesse processo todo, tá ok? Isso é importante porque nós estamos falando do uso de recursos públicos. E aqui é importante porque, não só dentro do sistema político, mas a sociedade como um todo deve intervir nesse processo, fazendo com que as suas demandas sejam incorporadas no orçamento, que a sociedade seja ouvida também na elaboração desse orçamento. Bom, rapidamente, em síntese, as características de cada uma dessas três leis, né, o PPA, a LDO e a LOA, que compõem o sistema de planejamento e orçamento no Brasil. O PPA, ele tem uma periodicidade quadrienal, ou seja, ele é um plano para 4 anos, né? E o prazo de entrega da proposta que o executivo tem que mandar para o legislativo é entre 31 de agosto e 30 de setembro, ou seja, é do último dia de agosto até o último dia de setembro, o legislativo deve encaminhar para, desculpem, o executivo deve encaminhar para o legislativo essa proposta. O PPA ela tem que ser entregue do dia 31 de agosto a 30 de setembro do primeiro ano de gestão. Então, um governador, um presidente, ele tem o primeiro ano da sua gestão para elaborar esse PPA, esse plano plurianual, que vai ser enviado para o legislativo aprovar. Bom, e nesse um ano ele executa qual planejamento? Aquele que foi realizado pelo governo anterior, tá bem? A Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, ela é de periodicidade anual e ela deve ser entregue entre 15 a 30 de abril. Tá? O Executivo tem que mandar essa proposta de lei orçamentária, de lei de diretrizes orçamentárias nesse período para que ela possa ser analisada e aprovada pelo Legislativo no primeiro semestre da atuação legislativa. Já a lei orçamentária anual,
a LOA, a periodicidade dela é anual e o prazo de entrega é entre 31 de agosto e 30 de setembro. Todos os anos do mandato, o governante deve encaminhar até esse período o projeto de lei orçamentária anual, tá bem? Desculpem. Bom, então as leis e o prazo do ciclo. Do PPA, o encaminhamento é entre 31 de agosto do primeiro ano do mandato presidencial, já a LDO é até o dia 15 de abril e a LOA, 31 de agosto, é o período para envio. A aprovação, o PPA ele deve ser aprovado até 22 de dezembro, que é a última sessão do Legislativo. A Lei de Diretrizes Orçamentárias deve ser aprovada até a última sessão do Legislativo no primeiro semestre, antes do recesso parlamentar, ou seja, até 17 de julho, e a Lei Orçamentária Anual deve ser aprovada até o dia 22 de dezembro, também último dia do segundo período legislativo. Mas acontece que isso não há uma obrigatoriedade, tá? Muitas vezes acontece do legislativo não votar a lei orçamentária anual até o final dessa legislatura. Então, o que acontece? Acontece que o orçamento do ano seguinte ele começa a ser executado a partir de 12avos. Você pega a proposta, divide ela em 12 partes e você vai executando cada uma dessas partes, tá? Até que o orçamento seja aprovado. Nós já tivemos anos no governo federal em que o orçamento foi aprovado no mês de abril, ou seja, lá no mês 4 foi aprovado o orçamento daquele ano. Como é que ele foi sendo executado as atividades? Foi sendo executado com a liberação de 1/12 desse orçamento, o que certamente compromete, né, uma boa execução orçamentária e um bom planejamento das ações. E a vigência, então, o PPA, ele tem uma vigência que é de 4 anos, valendo do dia 1º de janeiro do segundo ano do mandato do Executivo até 31 de dezembro do primeiro ano do mandato seguinte. Já a Lei de Diretrizes Orçamentárias, por mais que a gente fale que ela é uma lei anual, e ela é uma lei que tem que ser todo ano aprovada, mas a vigência dela é de 18 meses da aprovação até o dia 31 de dezembro do ano seguinte. Porque se ela serve para orientar a elaboração da lei orçamentária anual, ela tem uma vigência dos 6 meses anteriores à vigência do orçamento e mais todo o ano seguinte da vigência do orçamento. Já a lei orçamentária anual, a LOA, ela tem vigência do dia 1º de janeiro até o dia 31 de dezembro. Isso é importante por quê? Porque isso faz, especialmente no final da lei orçamentária, que os recursos devam ser empenhados para que se realizem os gastos públicos. Tá? Então, isso a gente vai ver no final da nossa segunda aula das classificações orçamentárias, um pequeno tópico breve sobre as etapas da realização do gasto público. E o gasto público ele tem que ser realizado até o dia 31 de dezembro para que ele possa entrar na execução orçamentária. Tá bem? Então, esse é um quadro síntese das leis e o período de vigência dessas leis orçamentárias. Só 3 imagens para ajudar a reforçar vocês a relação entre essas leis e o que os constituintes, ao definirem elas, pensavam com isso. Fazer com que elas fizessem com que o processo de planejamento e a realização dos gastos, eles conversassem entre si. Então, pegando aqui o exemplo do planejamento federal, o orçamento, pegando o exemplo do orçamento do ano passado, que é no orçamento anual onde devem aparecer quais são os gastos que vão ser realizados nos diferentes programas, nas diferentes ações, esse orçamento ele tem que estar amarrado, ele tem que se relacionar com o plano plurianual. Tá? No caso federal, com o PPA de 2016-2019, que lá também apresentam quais são as prioridades, os programas e ações, e o orçamento anual para ser executado, ele tem que estar inserido no plano plurianual. Porque se eu tenho um programa que não está
estabelecido, que não está apresentado no plano plurianual, eu não posso alocar recursos para esse programa no orçamento anual. Então, de certa maneira, há uma amarração normativa entre o PPA e o orçamento anual. E esse PPA e esse orçamento anual também deveriam estar amarrados, articulados com esse planejamento de longo prazo, que estabeleceria as diretrizes estratégicas do desenvolvimento, que é o que estabelece os planos decenais, por exemplo, na saúde, na educação, né? Os planos de desenvolvimento de mais longo prazo. Então, essa é uma figura que demonstra, de certa maneira, como é que deveria ser esse ideal de integração e de diálogo entre os planos de médio e longo prazo com o orçamento anual. Tá bem? Essa é uma outra forma de representar essa relação. Então, esse é o período de uma gestão, os 4 anos de uma gestão. Então, um governante eleito, no primeiro ano da sua gestão, ele vai executar o PPA que foi elaborado lá no mandato anterior. Então, o primeiro ano de um governo, ele executa não só o PPA, como também a LOA, que foi definida lá no governo anterior. Então, no segundo ano de mandato dele, ele tem o primeiro ano para elaborar o seu PPA, encaminhar para o legislativo para aprovação e vai executar nos 3 anos seguintes do seu mandato, tá? E a vigência desse PPA entra no primeiro ano de mandato do governo seguinte, com o estatuto, né, da reeleição. Se for um governo de continuidade que foi reeleito, ele continua tocando o seu PPA, se não, o governo que ganhou nessa segunda gestão, ele terá que executar os planos, as ações que foram previstas, tanto no PPA quanto na lei orçamentária anual. Isso, de certa maneira, faz com que os constituintes, ao pensarem esse instrumento, pensavam numa solução de continuidade, para que não houvesse uma descontinuidade nas ações. Você já imaginou terminar um governo no dia 31 de dezembro e as ações que deveriam ser executadas, que já começam lá no dia 1º de janeiro, nós poderíamos entrar numa paralisia, tá? Então, por isso que o PPA estabelece essas ações. E também, né, a LDO e a LOA, elas são leis que são aprovadas no ano anterior para que elas tenham vigência no ano seguinte. Esse é um aspecto também de por que a lei ela prevê as receitas, tá? Ela vai fazer uma previsão dessas receitas, ver se elas vão se confirmar ou não no ano que vem, e estabelece, fixa as despesas a serem gastas, tá bom? Bom, um outro aspecto importante de vocês compreenderem em termos de características gerais é que essa integração entre planejamento e orçamento, ela tem no programa como um elemento central dessa articulação. Então, o programa é o elemento central de integração do planejamento, do orçamento e da gestão. Então, isso ficou muito mais facilitada, essa integração, tendo o programa como esse fator articulador, com a portaria 42, lá de 1999, que é uma portaria que vai estabelecer os conceitos de função, subfunção, programa, projeto, atividade, operações especiais, ou seja, isso normatizou aquilo que a 4.320, lá de 64, definia, tá? Então, o programa é esse elemento integrador. Por isso que quando eu estou fazendo o planejamento lá no PPA, eu vou construir ele em torno de programas. E os programas vão ter uma identificação com um número, com um código de 4 dígitos. Tá? E esse mesmo programa de 4 dígitos é o que depois vai aparecer lá no orçamento. Então, vou pegar um exemplo aqui. O PET, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Ele deve constar lá no planejamento, no PPA, para que no orçamento eu possa alocar recursos para a realização das atividades, das ações desse programa de erradicação do trabalho infantil. E ele serve também para a gestão, por quê? Porque é por meio dessas informações, desse programa, quantos recursos, quais são as metas físicas, quais os resultados que eu queria, ele serve também como um elemento de gestão, para a gente acompanhar a realização dessas ações. Tá bem? Bom, então,
pegando rapidamente as características principais de cada uma dessas leis, só para reforçar o entendimento delas. O Plano Plurianual, o PPA, ele é o ponto de partida do plano de governo. Tá? Ou seja, um governante, quando ele participa das eleições, quando ele apresenta um programa de governo, geralmente é com linhas mais gerais, mais amplas. Eu sou um governante que vai priorizar o transporte coletivo no município, já que esse ano nós temos eleições para o executivo municipal, para os prefeitos. Eu sou um prefeito que então vou apresentar para a população um programa de governo em que eu vou priorizar o transporte coletivo, em que eu vou priorizar o embelezamento da cidade. Bom, isso é uma proposta de governo. Então, ele tem, no primeiro ano de governo, a possibilidade de transformar esse programa num plano de ações, estabelecendo quais são os problemas que ele vai enfrentar, de que maneira ele vai enfrentar esses problemas, quantos recursos ele vai alocar. Esse é que é o papel do plano plurianual, transformar aquelas ideias, aquelas propostas de governo num plano de ação. É por isso que a Constituição estabelece que conceitua o PPA como aquele plano que define as estratégias, as diretrizes, os objetivos e as metas da administração pública para as despesas de capital, ou seja, para aqueles recursos de investimento, e as outras despesas dela decorrente, e para aquelas relativas a programas de duração continuada. Isso é o que estabelece lá o artigo 165 da Constituição. Traduzindo isso, gente, vai definir quais são as estratégias, diretrizes, objetivos e metas, por exemplo, para a construção de um hospital, que é uma despesa de capital. Mas não só para os gastos que eu vou ter com a construção daquele hospital, também as outras que vão ser dela decorrentes, porque eu vou construir um hospital, eu vou precisar botar gente lá dentro, eu vou precisar botar médicos, enfermeiros, assistentes, vigilantes, pessoal que cuida da limpeza. Então, essa é uma despesa que ela é decorrente daquele investimento de capital, né, para construir esse hospital. Tá? E também aqueles programas que são de duração continuada. Então, por exemplo, o pagamento do salário, dos vencimentos dos servidores públicos, ele é um programa de duração continuada. Tá? Então, o PPA deve estabelecer, deve tratar, deve trazer informações sobre esses aspectos todos. Tá? E quero frisar novamente, nenhuma ação pode ser realizada sem estar prevista no PPA. Por isso que ele é importante enquanto um instrumento de planejamento, porque se eu não prever no PPA, depois eu não posso alocar recursos anualmente no orçamento. Já a lei de diretrizes orçamentárias, a LDO, ela vai estabelecer as metas e prioridades para o exercício financeiro. Então, eu vou fazer a lei de diretrizes orçamentárias para o ano de 2017 no ano de 2016. Tá? Então, ela vai orientar a elaboração do orçamento de 2017 e vai também trazer aquelas alterações na legislação tributária. Se eu vou ter mudança de algum tributo ou não, se eu vou ter, por exemplo, um reajuste dos servidores públicos, a lei de diretrizes orçamentárias tem que trazer isso. Se eu vou dar algum tipo de isenção fiscal, a lei de diretrizes tem que apontar. Tá? Então, ela dá as bases, ela vai orientar depois a elaboração do orçamento anual da LOA, que aí sim vai dizer quanto de recurso vai para cada um dos programas e das ações. Tá? Então, como define o dicionário Aurélio da LDO, de diretrizes, diretriz é o conjunto de instruções, né, ou indicações para se tratar ou levar a termo, levar a cabo um plano, uma ação, um negócio, né? Ou seja, ela é uma norma de procedimento. A proposta do executivo, a gente já citou isso, mas só quero reforçar, deve ser encaminhada para o legislativo para sua análise e aprovação. A LDO é aquela lei que tramita no primeiro semestre. Tá?
É aquela lei que vai dar as bases para a organização do orçamento, que vai tramitar e vai ter a sua aprovação no segundo semestre para valer no ano seguinte. Bom, um elemento importante, gente, que tanto para debate da LDO quanto também da lei orçamentária, ela vai ter que ser debatida no legislativo, né, pelos vereadores, pelos deputados, mas a sociedade civil organizada também pode atuar nesse processo, através de audiências públicas, através da pressão sobre os seus parlamentares, seus representantes, para que eles alterem o orçamento ou incluam ou priorizem determinadas áreas. Então, é importante a participação, porque muitas vezes a gente só observa a lei orçamentária anual propriamente dita e não vê as possibilidades que nós teríamos de intervir na definição da lei de diretrizes orçamentárias. Ela é uma tarefa importante para a definição das prioridades que vão nortear a elaboração da LOA, tá? E a própria lei de responsabilidade fiscal faz uma recomendação da importância, né? A transparência será assegurada também mediante incentivo à participação popular e realização de audiências públicas durante o processo de elaboração e discussão dos planos, da lei de diretrizes orçamentárias e do próprio orçamento, tá? Então, isso é um elemento importante da população poder atuar também na elaboração e na definição dessas leis. Em termos de estrutura, né, a LDO ela deve conter dois anexos. Um anexo que a gente chama, que é o anexo de metas fiscais. Então, a lei de diretrizes orçamentárias ela deve projetar as receitas, as despesas, o resultado nominal primário, o montante da dívida pública em valores correntes e constantes para os próximos 3 exercícios. Então, se eu estou definindo a lei orçamentária anual de 2021, que vai tramitar agora no ano de 2020, ela deve prever, né, nesse anexo de metas fiscais, essas informações de receita, despesa, resultado primário, dívida, para os anos de 2021, 22 e 23, tá bem? A metodologia de apresentação da evolução do patrimônio líquido, a lei de diretrizes orçamentárias também tem que apresentar essa metodologia, né? Como é que vai ser apresentada essa evolução do patrimônio, a renúncia de receita e expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado, eu preciso ter tanto a previsão quanto as formas de compensação. Então vejam, gente, que a LDO ela é importantíssima, porque ela que dá as bases para a elaboração do orçamento depois e define métricas muito importantes em relação ao orçamento, tá? E também um anexo de riscos fiscais. O que são os riscos fiscais? Aquelas, por exemplo, ela tem que dizer quais são aquelas despesas ou receitas que estão sob júdice, porque eu posso ter uma ação, por exemplo, transitando na justiça, que ela tem um grande impacto sobre o orçamento. E a LDO tem que prever quais são esses riscos fiscais, né? Como também as compensações previstas para esses riscos fiscais. E, por fim, só para sintetizar, então, a LDO. Ela é o elo de ligação entre o PPA e o orçamento, a lua orçamentária. Ela traz as metas e prioridades para os exercícios subsequentes, né? A lei de responsabilidade fiscal diz que ela tem que tratar dessas metas e prioridades para os próximos 3 anos. Ela orientará a elaboração do orçamento anual. Ela traz alterações na legislação tributária, então é importante atentar para que isso tem que estar na LDO. Ela traz alterações na política de pessoal, né, dentro daqueles limites que a lei de responsabilidade estabelece, mas é a LDO quem tem que apontar alterações previstas, e esse anexo de metas físicas e de riscos fiscais que a gente já apresentou. E, por fim, gente, o que é a Lei Orçamentária Anual, a LOA? É a lei, então, que vai estimar as receitas e vai fixar as despesas de acordo com o quê? Com aquelas prioridades contidas lá nos programas que foram estabelecidos no PPA e naquelas prioridades para o ano que a Lei de Diretrizes Orçamentárias vai apresentar. E a LOA vai detalhar
quanto vai ser o gasto em cada uma das ações, em cada um dos programas para o ano seguinte. Tá? Então, é a LOA que vai disciplinar dessa maneira todas as ações do governo. Então, para que essas ações aconteçam, elas precisam estar programadas, estar inseridas na LOA e ter recursos destinados a ela para que esses gastos governamentais se realizem. Tá? É importante dizer que a lei orçamentária ela é uma lei autorizativa. Ela não é uma lei impositiva. Então, quando uma lei orçamentária é aprovada, como uma LOA é aprovada, ela autoriza o executivo a realizar determinados gastos, mas ela não obriga o executivo a realizar aqueles gastos. Exceções, gente, aqueles gastos que são constitucionalmente definidos. Então, por exemplo, no âmbito federal, os 18% de gasto com educação e os 12% de gasto com a saúde, que são vinculações constitucionais. Mas os demais, a lei orçamentária, ela autoriza o governo a gastar. Então, se um governo tem uma autorização para gastar R$1 bilhão com moradia e ele executa só 200 milhões de reais desse gasto com moradia, ele vai responder politicamente por isso, né? Porque ele tinha essa autorização para realizar esses gastos, mas ele não conseguiu realizar. E vocês vão ver que existe uma distância muito grande entre aqueles recursos que são aprovados, que são autorizados a gastar, e a capacidade do governo de gastar recursos em muitas áreas, tá? Então, é importante que se compreenda que a lei orçamentária ela é uma lei autorizativa. Se a gente pega, por exemplo, o exemplo dos Estados Unidos, nos Estados Unidos o orçamento ele é um orçamento impositivo. O governo ele tem que explicar para a sociedade, tem que explicar para o legislativo por que é que ele não conseguiu realizar determinados gastos, tá? Diferentemente do que aqui, que é uma lei autorizativa. Ela é elaborada pelo executivo, mas precisa ser aprovada pelo legislativo, aquilo que a gente já viu. E a lei orçamentária, ela é uma única, tá? Lembrem dos princípios orçamentários, mas ela é composta por 3 peças diferentes. Existe o orçamento fiscal, tá? Existe o orçamento da Seguridade Social, ou seja, é aquela parte do orçamento que vai dizer quais são os gastos com seguridade. O que é a Seguridade Social? É o gasto com previdência, é o gasto com saúde, com assistência social, com o seguro-desemprego. Tá? Esses são os gastos que compõem a Seguridade. Então, ele tem uma peça dentro do orçamento, que é o orçamento da Seguridade, que ele é inscrito de uma maneira exclusiva, inclusive para facilitar o entendimento e a compreensão se o governo tem gasto esses recursos dentro disso. Como também o orçamento de investimento das empresas estatais, que ele também é uma peça à parte para que não haja uma dupla contagem do orçamento fiscal como um todo, tá bem? Bom, então, se nós pudéssemos sintetizar isso tudo que nós falamos até agora, já caminhando para o final dessa nossa videoaula, nós podemos dizer, então, que o plano plurianual ele é um instrumento de planejamento estratégico das ações de governo para o período de 4 anos. Ganhei a eleição com programa de governo, tenho o primeiro ano para transformar aquele programa num plano de ação, que é o plano plurianual. É desse PPA que vão derivar a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, como também a Lei Orçamentária Anual, a LOA. Tá? E ambas vão conter o quê? Metas fiscais, né, que sejam factíveis. Tanto metas fiscais quanto metas físicas. Né? Metas fiscais, quanto de recursos, metas físicas, o que eu vou construir? Tá? Número de escolas, quantidade de livros, os gastos com saúde que eu vou ter, isso tudo precisam estar incluídas aqui nessas leis orçamentárias. Vou dar uma dica para vocês, que para vocês podem compreender um pouco melhor esse sistema assistindo aos vídeos da série Orçamento Fácil. A série Orçamento Fácil é uma série que foi elaborada pelo Senado Federal. É um conjunto de 19 pequenos vídeos
feito de uma maneira gráfica muito interessante, para popularizar o conhecimento e as informações em torno do sistema de planejamento e orçamento no Brasil. Então, vocês têm a dica na plataforma Moodle para essa coleção, assistam essa coleção e principalmente entre os vídeos 3 a 11 que vão falar desse sistema no Brasil. Essa série é muito boa, só tem um parênteses que a gente vai explorar isso melhor no decorrer desse curso, que ela trata o orçamento público como se ele fosse o orçamento de uma família. E isso é uma comparação errônea, porque um orçamento de um governo, ele não é como um orçamento de uma família, porque um governo ele tem as possibilidades de alterar a sua receita que uma família não tem, tá bem? A gente vai explorar isso melhor, mas de certa maneira assistam essa série porque ela é bem ilustrativa e ela é bem interessante para se aprender esses conceitos principais. Bom, gente, nós falamos até agora da estrutura e alguns elementos do ciclo orçamentário. Esse quadro, ele procura sintetizar todo o ciclo orçamentário e as atribuições de cada um dos atores envolvidos nesse processo. Então, a gente pode dizer que o ciclo orçamentário ele começa lá no Poder Executivo, de quem é a responsabilidade pela elaboração. Então, o Poder Executivo vai coletar e revisar os dados, ele vai pedir para suas secretarias, para os seus ministérios, quais são as demandas de recursos, vai definir indicadores para avaliar isso, fazer estudos de viabilidade e, a partir disso, vai definir os programas, os objetivos, né, as diretrizes e metas e vai elaborar os projetos de lei, tanto o projeto de lei do PPA quanto da LDO e da LOA. Esse é o papel do Poder Executivo. Cabe ao Legislativo a aprovação desses projetos de lei. E isso ocorre há uma marcha nesse processo, né? Pegando o caso aqui, por exemplo, da lei orçamentária e do PPA, que se iniciam lá no mês de setembro, quando a proposta chega ao Congresso, são realizadas audiências públicas, depois no mês de outubro tem os pareceres preliminares e a proposição de emendas, depois em novembro eu vou ter os relatórios setoriais, né, das diferentes comissões, da Comissão de Saúde, da Comissão de Educação, da Comissão de Segurança, assim por diante, e isso vai se consolidar num relatório geral da Comissão Mista, lembrando que o orçamento ele é analisado tanto pelo Congresso, pela Câmara de Deputados, quanto pelo Senado de maneira conjunta, tá bem? E lá em dezembro acontece a elaboração do relatório geral do Congresso e a votação em plenário desses projetos de lei. A partir dessa aprovação, vai para o Poder Executivo, né, para a execução. Quem executa as ações é o Poder Executivo. O primeiro passo é ver se o governo vai sancionar ou vetar a lei do orçamento, tá? Então, lembrem, se ele sancionar sem nenhum veto, já vai para a sua execução. Se ele vetar, esses vetos, eles voltam para a análise do Legislativo para ver se eles são derrubados ou não. Bom, para e passo com isso, é papel do Poder Executivo fazer a distribuição desses recursos entre o próprio Poder Executivo, o Poder Legislativo, o Judiciário, o Ministério Público. Lembrando que Judiciário e Ministério Público nós vamos ter só no nível estadual e no nível federal. Eu não tenho Judiciário e Ministério Público no âmbito municipal, então a execução dos recursos no âmbito municipal é do Poder Executivo e do Legislativo. É também papel do Poder Executivo na execução do orçamento, definição de responsabilidades, quem acompanha, tá? A definição de metas a serem realizadas. É responsável também pelo acompanhamento e análise dos programas, né? Fazendo análise dos ajustes, o exame de desempenho dos resultados alcançados para propor alterações. Tá? E cabe ao Poder Executivo também o papel de controle, não só a aprovação dessas leis orçamentárias, mas também o papel de controle. Tá? Apoiado por quem? Pelo Tribunal de Contas, no caso dos recursos federais, pelo Tribunal de Contas da União, no caso do governo estadual, pelo TCE, pelo Tribunal de Contas do Estado, e pelos municípios também, que o Tribunal de Contas, que acompanha as contas municipais, é o Tribunal de Contas dos municípios, né, o TCE,
que acompanha as contas desses municípios. Lembrando que só 2 municípios no país, São Paulo e Rio de Janeiro, que têm tribunais de contas municipais, tá bem? A Constituição de 88 proibiu que outros municípios tenham tribunais de contas. Então, esse papel é cumprido pelo Tribunal de Contas dos municípios, pelo TCE. Esse Tribunal de Contas tem o papel de avaliação do desempenho dos programas, da emissão de pareceres prévios e julgamentos das contas dos gestores, tá bem? E cabe ao Congresso Nacional e à Assembleia Legislativa, no caso dos estados, e das câmaras municipais, no caso dos municípios, o julgamento das contas do Executivo, do Presidente da República, dos governadores e do prefeito, tá bem? Os tribunais de contas, eles são o controle externo, eles são um poder de apoio, um órgão de apoio ao legislativo, tá bem? Então é dessa maneira que a gente compreende também a importância do ciclo e as atribuições dos diferentes atores que atuam nessas leis de planejamento e principalmente na lei orçamentária. Para finalizar, a gente queria trazer essa imagem para vocês, né, de um debate sobre igualdade e equidade. Ela é uma imagem muito representativa, né, para a gente compreender esses conceitos que parecem tão simples, mas muitas vezes não são compreendidos, né? Igualdade é dar às pessoas as mesmas oportunidades e equidade é adaptar as oportunidades, deixando-as mais justas, tá bem? Então, por que eu trago essa imagem? Porque o orçamento público, ele é uma ferramenta fundamental para a gente poder intervir enquanto governo, mas sobretudo enquanto sociedade, no estabelecimento de mecanismos de igualdade e sobretudo de equidade dentro da nossa sociedade. Se não for por meio do orçamento, onde a gente vai alocar recursos para que sejam desenvolvidas aquelas ações, né, essas ações não vão se transformar em bens e serviços públicos que vão atender ao bem comum e vão atender aqueles objetivos econômicos que eu falei para vocês lá no começo, de alocação de bens e serviços, de políticas de maior igualdade e equidade dentro da sociedade. O orçamento público é uma ferramenta fundamental para nós atuarmos nessa dimensão. Daí a importância de nós compreendermos e conhecermos as classificações e como atuar nesse processo. Por fim, gente, aí tem as referências que quem quiser se aprofundar, de vários autores que tratam dessas temáticas que nós tratamos aqui de uma maneira bem rápida e bem sintética, tá? Como também o link para essa coleção Orçamento Fácil do Senado Federal. Obrigado pelo acompanhamento de vocês até aqui, e nós encerramos, então, esse segundo vídeo. Muito obrigado.